Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à segunda aliada Parashá Mishpatim, que está no livro Shemot, capítulo 21, versículo 20, até o capítulo 22, versículo 3. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E se um homem ferir a seu servo ou sua serva com uma vara e o matar, será vingado. Mas se ele permanecer vivo, por 1 ou 2 dias, não será vingado, pois é seu patrimônio. E se 2 homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela abortar, mas não morrer, se o marido da mulher reclamar na justiça, deverá ser paga a indenização estipulada pelo juiz. Mas se a mulher morrer, quem a matou pagará pela alma dela. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E se um homem ferir algum olho de seu escravo ou de sua escrava e o incapacitar, terá que libertá-lo por causa do olho. O mesmo ocorrerá por causa de algum dente. E se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando sua morte, deverá ser apedrejado. Sua carne não será consumida, e o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi for reconhecidamente agressivo, e seu dono já tiver sido advertido e mesmo assim não cuidou do animal, e este matou uma pessoa, seja adulta ou criança, o boi será apedrejado e o seu dono também será morto. Se for fixada uma fiança, esta deverá ser paga conforme estipular a justiça. Se um boi chifrar um servo ou uma serva, o dono do boi deverá pagar ao amo 3 siclos de prata como indenização e o boi será apedrejado. E se um homem cavar ou abrir um poço e não o cobrir, e se cair nele um boi ou jumento, pagará o valor do animal e ficará com ele. E se o boi de um homem ferir o boi de outro e o matar, os 2 bois serão vendidos e será dividido o valor total entre os donos. Mas se o boi for reconhecidamente agressivo e seu dono já tiver sido advertido e mesmo assim não cuidou do animal, ele deverá pagar o valor do boi e o boi morto ficará para ele. Se um homem furtar um boi ou um cordeiro e o degolar ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 cordeiros pelo cordeiro. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torah temet, v'hayu lanu atah betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá. O servo deverá ser cuidado para que sua integridade física não seja abalada. Não se deve aplicar castigos que possam levar à morte, pois somente Deus é quem pode retirar ou mandar retirar a vida de alguém. Simbolicamente, ferir o servo, corpo, e o matar é suicidar-se, o que é terminantemente proibido, levando o suicida a prestar contas a Deus. Quem lida com seu patrimônio tem liberdade de tratá-lo como lhe aprouver, desde que não transgrida nenhum mandamento divino. Se houver tentativa de suicídio, mas este não se consumar, desde que a pessoa se arrependa, ela não será culpada. O ser humano deve ser protegido mesmo antes do nascimento. Pessoas que brigam em lugar público são responsáveis pelo mal que possam causar a um transeunte. O tribunal tem a palavra final sobre as indenizações a serem pagas. Para que a justiça julgue um caso, é necessário que se formalize uma queixa. Quem mata alguém deverá responder perante Deus e perante os homens por seus atos. Muito se tem falado de que olho por olho significa uma vingança, falta de misericórdia e etc. Na verdade, Deus quis deixar claro que a paga por um olho deve ser exatamente o valor do olho, nem mais nem menos. É um princípio da indenização justa, praticado por todos os tribunais do mundo atualmente. O olho simboliza um recurso com o qual a pessoa nasce,
Privar alguém do olho significa subtrair benefícios inatos. Os direitos de nascença devem ser respeitados e não suprimidos. Ferir um olho de um escravo simboliza não deixar a alma ver e aprender coisas, isto é, evoluir. Neste caso, de nada vale a vida. O castigo deve ser proporcional ao dano causado, tomando-se como referencial o valor do bem para a pessoa prejudicada. Assim, aquele que danificou um olho de seu semelhante, mas, por sua vez, só possui um olho, não poderá tê-lo danificado sob pena de ficar cego totalmente, o que é um castigo muito maior do que o prejuízo causado. Por isso, o castigo físico é substituído por uma indenização justa. O dente é algo que aparece depois de algum tempo. Simboliza direitos adquiridos mais tarde, e eles devem ser respeitados. O dente simboliza a absorção de alimentos, isto é, de recursos necessários para o sustento e crescimento. Se uma alma estiver privada de absorver aquilo que a sustenta e a faz evoluir, isto é, as boas ações, de nada valerá a sua estada neste mundo. Trata-se de um boi cujo comportamento era até então não agressivo. Mesmo que esse comportamento atípico tenha sido provocado, o fato de ter matado alguém implica em sua morte. Não se deve comer de um animal que matou uma pessoa. Quando ninguém imagina que algo ruim possa vir a ocorrer de uma determinada fonte, o responsável estará isento de culpa por eventuais danos por ela causados. Aquele que é informado sobre o comportamento reconhecidamente agressivo de alguém, sob sua responsabilidade, não pode deixar de tomar as providências necessárias para que este não provoque danos, pois caso contrário deverá pagar por isso. Isto vale também para crianças mal educadas, mas para culpar o responsável, uma advertência é imprescindível. A fiança pode substituir a pena de morte em alguns casos. Os juízes deverão estipulá-la conforme a gravidade do delito. Quem cria situações de perigo deve ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes. Uma vez ressarcido o dano completamente, é justo que quem pagou fique com o objeto da ação. Trata-se de um boi que não tinha antecedentes de agressividade. Isto exime o dono de culpa. Por outro lado, o dono do boi morto também não tem culpa. Neste caso, é justo que ambos obtenham o mesmo resultado, vendendo-se os bois e dividindo-se a receita. Pelo fato de haver antecedentes de comportamento agressivo do boi, o seu dono se torna responsável pelos danos desde que advertido antes. Como não houve perda de vidas humanas, o boi agressor não precisará ser morto, porém o dono do boi morto deverá ser ressarcido de sua perda. Aquele que pagou poderá recuperar parcialmente o prejuízo mediante a venda do boi morto. Um boi custa mais para criar do que um cordeiro. Além disso, a ganância do ladrão ao roubar um boi é maior do que ao roubar um cordeiro. O ressarcimento será tanto maior quanto maior for o capital empregado, o objeto furtado e também quanto maior for o valor esperado pelo ladrão. Para refletir. Preserve a integridade física e os bens de seu semelhante como se fossem seus. Quando for indenizar alguém, tome como referencial o ponto de vista da pessoa prejudicada e contemple-a de modo a ressarci-la de todo o prejuízo. Advirta as pessoas sobre algum mau comportamento de elementos sob responsabilidade delas. Não se exima de cuidar do meio ambiente nem dos elementos que estão sob sua responsabilidade, de modo a evitar que danifiquem a vida e ou a propriedade do próximo. Se quiser fazer uma queixa jurídica, apele a um tribunal competente. Saiba que é um pecado extremo suicidar-se. Se você não propicia à sua alma recursos para evoluir, está vivendo uma vida sem sentido. Para exercitar. Você acha que sua alma está satisfeita com a vida que você leva? O que pode ser feito para melhorar? Comente abaixo.
Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta e compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!